Caroline, é ótimo ter você aqui. Secretária de Imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, é ótimo ter você aqui. Ter você é estar com você. Obrigado, David. Deixe-me perguntar rapidamente, mas aqui está a primeira pergunta. Ok, quanto você dorme? Vamos direto ao ponto aqui. Quero dizer, estou dormindo 4 horas e acho que isso é muito. Acho que é menos. Qual é a aposta? Quanto você dorme à noite? Vamos lá. Cara, na verdade é um pouco mais. Geralmente são cerca de 5 a 6 horas por noite, é o que estou fazendo, o que é tudo o que precisamos. Como o presidente Trump diz, quando você ama seu trabalho e ama sua vida, não precisa dormir muito. E é isso que fazemos. Estamos apenas trabalhando o tempo todo, então acordamos cedo, ficamos até tarde, e não dormimos muito, mas estamos nos divertindo muito aqui. Aposto que sim. Vamos direto ao assunto. A mãe em você, certo? Aí está você. Todo mundo fala sobre a secretária de imprensa da Casa Branca. Ei, você é mãe primeiro. E tentando conciliar ambos. E sei que você falou sobre como a família tem ajudado, né? O que é ótimo. E quanto ao ponto de vista emocional, lidando com este trabalho, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a vida de mãe, que também pode ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como você está lidando com isso? Sinto-me como a Oprah ao fazer essa pergunta. Sim, é certamente desafiador. Não há dúvida sobre isso. Acho que toda mãe trabalhadora entende as exigências. E não importa onde você está ou o que está fazendo, há um sentimento de culpa. Você sente que quando está com seu bebê deveria estar focada no seu trabalho e quando está no trabalho quer estar com seu bebê, então sempre há essa dualidade. Mas estar presente no momento e priorizar o tempo, dizendo não quando é preciso dizer não. Cuidar da sua família é algo que tive que aprender da maneira difícil em um período muito curto de tempo. Mas eu passo cada segundo que posso com meu filho quando estou em casa nos fins de semana e à noite. Tento chegar em casa para a hora de dormir o máximo que posso durante a semana e saborear esses momentos muito especiais também. E sou muito abençoada por ter um ótimo sistema de apoio. Um marido incrível, que é o melhor pai para o nosso pequeno filho, e minha mãe, que vem à cidade com bastante frequência. E outras ajudas, também que podem estar lá para cuidar e estar presentes quando eu não posso. Deixe-me perguntar, vamos relembrar um pouco. Um segundo, ok, você ama seus pais, você sabe, eles são trabalhadores, classe trabalhadora, quero dizer, é uma família de classe trabalhadora, de uma cidade de classe trabalhadora. Sim, o que isso te ensinou? Como isso te moldou para ser quem você é hoje? Definitivamente me ensinou o valor do trabalho árduo. Sabe, meus pais são proprietários de pequenos negócios. Nenhum deles foi para uma faculdade e eles trabalharam muito para conquistar tudo o que tinham para sustentar meus irmãos e eu. Sabe, crescendo, meu pai estava sempre trabalhando das 7 a 7 dias por semana. Sendo proprietário de um negócio, você não tem dias de folga. E assim, acho que esse valor do trabalho árduo, determinação e motivação foi incutido em mim desde muito jovem, apenas observando. Meus pais trabalharam tanto para ganhar a vida, e isso me acompanhou durante a faculdade e, claro, agora na minha carreira também. Sua educação católica, você já falou sobre isso antes, sobre como isso moldou quem você é hoje. Conte-nos sobre isso, como... Então, porque a educação católica foi muito importante, o seu catolicismo crescendo, Igreja de Deus, muito importante. Para você? Sim, minha fé é incrivelmente importante para mim. Eu diria que agora, mais do que nunca, estando em um papel que é muito exigente e às vezes controverso, e há muita pressão pública e discussão online sobre quem você é e sua família. E você sabe, pode ser difícil para alguém que não tem fé, mas com fé todas as coisas são possíveis. E minha educação católica foi uma parte fundamental da minha criação. Definitivamente. Ensina disciplina. É algo que você aprende nas escolas católicas e então eu obviamente fui para uma faculdade católica também. São Anselm em New Hampshire, que não só aprofundou minha fé, mas também me apresentou ao mundo da política e das notícias. Sim, como você acha que isso aprofundou sua fé em St. Anselmo? Você teve desafios lá, eu acho. Sim, eu acho que sim. E apenas estar em uma comunidade que abraça a fé e fala sobre isso abertamente. E abre seus olhos para isso. E também estar ao redor de colegas e amigos, que não têm medo de ir à igreja no domingo e falar sobre sua fé abertamente. É algo que eu acho que é útil para qualquer pessoa em sua própria jornada de fé. Bem, vamos falar sobre St. Anselmo por um momento. Eu estava analisando os dados do softball da St. Equipe Anselmo. Eu literalmente vi que você conseguiu alguns home runs. Eles não foram bons. Sim, mas aqui está a questão. Quero dizer, você estava em muitos desses jogos e você estava rebatendo bem, você teve alguns home runs e tudo mais. Quero dizer, você foi para lá com uma bolsa de estudos. Agora você está no mundo agitado e turbulento da política. Fale sobre isso. Esportes e política. Provavelmente você poderia aprender muitas lições de vida sobre
política a partir dos esportes. Conte-me um pouco sobre como isso te ajuda, talvez hoje. 100% o jogo de softball e os esportes me prepararam para o jogo da política, sem dúvida alguma. Eu fui uma atleta competitiva enquanto crescia, não apenas no softball, joguei hóquei em campo e pratiquei muitos esportes diferentes durante minha infância, mas fui para St. Anselm com uma bolsa de estudos de softball. E, novamente, disciplina, trabalho árduo, trabalho em equipe e também competir contra si mesma para ser a melhor que você pode nos esportes, acho que me preparou especialmente para este trabalho agora. Posso ter uma boa reunião informativa, mas no dia seguinte posso ir à televisão. Tenho que me apresentar novamente, certo? Então, todo dia é um novo jogo neste trabalho. E acho que ser atleta a vida toda provavelmente me preparou para isso. Sim, vamos falar sobre política por um momento. Seu colega de comunicação, Taylor Budowich, disse isso sobre você. Ele disse, Caroline, ele estava sendo muito elogioso, disse, Caroline tem um estômago de ferro, né, para a política de Trump. E eu fiquei tipo, eu tenho que perguntar a ela. Então, o que isso significa exatamente, ter um estômago de ferro para a política de Trump? Sim, é muito gentil da parte do Taylor dizer isso. Ele é nosso vice-chefe de gabinete e está fazendo um trabalho fenomenal. Temos uma equipe incrível aqui na Casa Branca e todos estamos nos divertindo muito trabalhando juntos. Estamos juntos o dia todo, então é muito bom que tenhamos uma ótima equipe. Vocês devem gostar uns dos outros. Sim. Quanto ao comentário sobre o estômago de ferro, quero dizer, acho que é um negócio difícil, a política, e você não pode se deixar abater pelo que as pessoas dizem online ou você conhece a negatividade. Você só precisa saber que está fazendo o seu trabalho e fazendo da melhor maneira possível e falando a verdade. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Sim, falando sobre essa crítica, as coletivas de imprensa, você sabe, os críticos estão, você sabe, sempre prontos para qualquer um realmente atrás daquele pódio. Sim, mas eles obviamente querem atacar você. E ainda assim vocês estão orando antes dessas coletivas de oração, é o que eu entendo. Essas coletivas de oração, essas coletivas de imprensa são coletivas de oração? Sim, elas são. Bem, me fale sobre a coletiva de oração antes da coletiva de imprensa. Leve-nos para dentro, dê-nos uma ideia de por que você quis fazer isso e como é. Bem antes da porta se abrir, se você quiser. Claro. Bem, antes das coletivas é um pouco caótico e avassalador porque há muitas notícias para consumir. E assim, durante toda a manhã, minha equipe e eu estamos nos preparando e eu me sinto. Às vezes como um repórter investigativo interno indo de um lado para o outro com todos os especialistas em políticas e quem quer que seja no prédio, incluindo o próprio presidente, para obter sua opinião sobre as notícias do dia antes de sairmos. Então, eu agradeço a essa equipe. A oração antes é apenas um momento para ficar em silêncio e pedir a Deus confiança e a capacidade de articular minhas palavras, conhecimento, oração, proteção. E é um bom momento para reiniciar. É a última coisa que faço antes de sair. E então isso me dá a confiança para fazer uma coletiva. É uma guerra lá fora. Você sabe, em termos cristãos, as pessoas chamariam o que está acontecendo em nosso país hoje de guerra espiritual. Você vê isso nesses termos como uma espécie de bem contra o mal lá fora. E sabe, nesse contexto, como você vê isso? Certamente acredito em guerra espiritual e acho que vi isso em primeira mão. Especialmente ao longo da campanha com o presidente Trump. E acho que certamente havia forças malignas e acho que o presidente foi salvo pela graça de Deus em 13 de julho em Butler, Pensilvânia. E ele está neste momento por uma razão. Todos nós estamos aqui por uma razão. E acho que é algo milagroso que aconteceu em nosso país. Falando sobre estar aqui por uma razão. Vamos falar sobre você por um momento. Porque você e eu voltamos à época em que você estava concorrendo ao Congresso. E você ganha a primária, perde a geral. E você está se perguntando, e agora? E olha agora o quê? Olhe para o ponto que Deus fez. Como você vê isso em termos espirituais, em termos de sua fé? E como Deus tem trabalhado isso para um tempo como este? Bem, certamente. Deus tem um plano para todos. Eu acredito firmemente nisso. E você só precisa confiar na liderança dele e ter fé de que tudo vai dar certo. E quando ele fecha uma porta é porque está abrindo outra. E para mim, essa foi minha campanha para o Congresso. Eu aspirava a ser uma congressista. E tive uma grande vitória nas primárias, como você mencionou, e infelizmente perdi a eleição geral, ou devo dizer felizmente, porque isso agora me levou a esta oportunidade. E eu não teria trabalhado na campanha do presidente como sua porta-voz se estivesse servindo no Congresso. E então provavelmente eu também não seria a secretária de imprensa da Casa Branca. Então, Deus sabia o que estava fazendo, eu acredito. E você só precisa confiar no processo. E acreditar que ele está agindo em sua vida. Mantenha-se firme na sua fé ao longo do caminho. Você tem 27 anos com a geração?
Zé, parece haver um renascimento espiritual neste país agora, especialmente entre os jovens. Vimos isso em campi universitários por todo o país, realmente. A que você atribui isso? Há um renascimento espiritual acontecendo na América, ou pelo menos querendo começar na América? Eu acho que sim, especialmente entre as gerações mais jovens. Você vê os vídeos de estudantes universitários adorando em seus campi, muitos estudantes sendo batizados no meio de seus campi. É uma visão realmente bonita. Acho que as pessoas estão se aproximando mais de Deus e espero que estejam. Rezo para que façam isso. Você acha que o presidente Trump faz parte disso em termos de introduzir essa renovação, o avivamento espiritual a algumas de suas políticas? E você acha que isso meio que anda de mãos dadas? Eu diria que sim. Acho que o presidente tem sido uma grande voz para os jovens. E ele acredita nos jovens. Ele ama os jovens. E ele está liderando para que eles deixem nosso país melhor para as futuras gerações. Suas políticas estão elevando todos, os americanos. Mas particularmente, você sabe, ele quer que os jovens vivam em um país onde o sonho americano é renovado e restaurado para eles e suas famílias. E aqueles valores americanos tradicionais, mas de bom senso, que o presidente Trump acredita, fé, família e liberdade, acho que estão começando a ressoar com muitos jovens em todo o país. Fale um pouco sobre o escritório de fé da Casa Branca. Quero dizer, isso é algo importante. Já houve iniciativas de fé antes. Já houve escritórios de fé antes, mas fazer isso na ala oeste. Sim. Isso é enorme. Quero dizer, a proximidade é tudo. Você pode falar um pouco sobre o impacto que acredita que o escritório de fé terá nas políticas, não apenas na Casa Branca, mas em praticamente todas as agências do gabinete? A pastora Paula White e sua equipe estão fazendo um trabalho incrível liderando o escritório de fé da Casa Branca e o presidente confiou nela por muitos anos. Eles têm sido amigos próximos. Mas agora, novamente, como você disse, a proximidade com o Salão Oval e o líder do mundo livre é uma promessa que o presidente Trump fez durante a campanha e ele cumpriu essa promessa. E vemos a pastora White na ala oeste, o tempo todo. Passei por ela nos corredores e a encontrei no banheiro feminino outro dia. Ela é incrível e está fazendo um ótimo trabalho. Ela trouxe líderes religiosos, não apenas da comunidade evangélica, mas também da Igreja Católica, da fé judaica, da fé muçulmana. De todo o país, eles vieram à Casa Branca para sessões de escuta. E assim, eles podem ir às suas congregações e igrejas em todo o país e espalhar a palavra desta administração, assim como a palavra de Deus para seus públicos, que é a coisa mais poderosa que acho que ela pode fazer, que é divulgar a mensagem da administração e a agenda do presidente Trump. Sim, há muitos espectadores que assistirão a isso, que viram alguns dos louvores e adorações realmente saindo da Casa Branca. Quero dizer que ela está fazendo isso, mas isso tem que ser bastante significativo, o fato de que isso está realmente acontecendo dentro desta Casa Branca, especialmente após os últimos 4 anos. Sim, importa. Sim, deixe-me perguntar sobre a imprensa, obviamente. Vamos começar com isso. Quero dizer, veja, você estuda isso não apenas na faculdade, mas depois disso? Olha, a verdade é que eu acredito que estamos na era do que gosto de chamar de correspondente. Você sabe, um correspondente durante o dia e um comentarista à noite. E isso simplesmente não é justo com o povo americano. Tipo, o que você é exatamente. E eu só estou me perguntando, você acredita que o jornalismo político está morto na América hoje? Como você se sente sobre isso? Eu acho que ainda existem verdadeiros jornalistas por aí. Eles são poucos e raros. Eu acho que muitas pessoas na sala de imprensa aqui estão tentando se preparar para seu próximo grande show. E, infelizmente, parece que a mídia tradicional, as grandes redes deste país, promovem indivíduos que são liberais e têm um viés contra este presidente. Não há dúvida sobre isso. Mas o povo americano não está mais comprando isso. Se você olhar para o gráfico de audiência, os veículos liberais estão morrendo e foram forçados a reestruturar suas redações e sua programação. O Washington Post, aplaudimos Jeff Bezos pelas mudanças que ele fez, porque ele não estava mais vendendo jornais devido ao viés liberal que tem sufocado esse jornal em particular. Então, eu acho que a mídia teve que se olhar no espelho, especialmente após a vitória retumbante do presidente Trump em 5 de novembro. E o público americano enviou uma mensagem muito forte à mídia anti-Trump de que não ouvimos vocês. Acreditamos na verdade e sabemos que as políticas do presidente foram melhores para nós do que os últimos 4 anos sob a administração Biden-Harris. É por isso que o povo americano reelegeu este presidente. E é uma honra, francamente, lutar contra algumas dessas forças midiáticas muito hostis todos os dias em nome do presidente e da verdade. É uma honra.
Você diz que é uma honra, por quê? Você acredita que está bem, mas você diz por quê exatamente? Mas o que é isso? Porque você sente que a verdade vai prevalecer. Vindo daquele pódio, qual é a razão pela qual você chama isso de uma honra, eu acho? É a minha pergunta. Bem, é uma honra que o presidente Trump tenha confiado em mim e tenha confiança em mim para falar em seu nome e em nome da Casa Branca. Mas também é uma honra, como você disse, divulgar a verdade e transmitir a mensagem da Casa Branca e essa equipe lá fora. E fazer isso da melhor maneira possível. Então, como você faz isso? Tipo, você está olhando para a multidão, a sala de coletiva de imprensa. Quero dizer, como você decide quem vai escolher? Sabe, quero dizer, porque você escolhe pessoas diferentes. Algumas pessoas você escolhe meio que rotineiramente, mas outras você apenas meio que circula pela sala. Como isso funciona? É meio que improvisado. O quê? É completamente improvisado. Às vezes eu sei quem estará sentado, especialmente nas primeiras filas, com base em quem eu vi ao longo do dia. De manhã, eles vêm ao meu escritório para fazer perguntas. Mas eu simplesmente entro lá e escolho quem eu sinto que devo escolher e, sabe, seguimos a partir daí. As avaliações sobre você e até mesmo, bem, sempre haverá críticos, certo? Mas as avaliações amigáveis e até mesmo pessoas que são mornas em relação a você dizem que você está fazendo um trabalho muito bom. Por que você acredita que é esse o caso? Por que você acha que você chegou a este momento para um tempo como este? Tipo, o que está acontecendo? Qual é o DNA por trás de tudo isso? Bem, é muita preparação. E você sabe, não é só sair por aí e começar a falar. Há muito estudo, leitura e preparação que entram nos briefings em particular. E todos os dias, mesmo em dias sem briefings, você sabe, é leitura constante e se manter atualizado com as notícias. E conversar com o presidente e entender onde ele está em relação aos principais assuntos do dia. E é uma ótima equipe. Temos uma equipe incrível aqui na Casa Branca. Muitos de nós trabalhamos juntos na campanha, então há um certo ritmo de batalha em nosso movimento aqui. E também se divertindo, mantendo tudo em perspectiva e não ficando complacente. E sabendo que todos os dias, como eu disse, é um novo jogo e um novo desafio e apenas dando o nosso melhor. Quando você chama os repórteres, você já está meio que prevendo na sua cabeça, ok, eu sei para onde eles vão hoje. Você meio que pensa nisso? Muitas vezes as perguntas são previsíveis. Se você apenas olhar para o Chiron do MSDNC, você saberá para onde alguns dos repórteres naquela sala vão. Certo. Deixe-me ler algo que Peter Baker, do The New York Times, disse. Vou ler rapidamente. E eu quero saber sua reação. Ele diz isso sobre a equipe de imprensa da Casa Branca. Citação. É claro que eles estão enviando uma mensagem. Se escrevermos ou transmitirmos algo que eles não gostam, podemos ser punidos tendo o acesso ao pool cortado. Não há nada sutil nisso. Você diz o que é isso? Isso é uma completa falácia e totalmente ridículo. Ampliamos o grupo para incluir novas vozes, jornalistas independentes, podcasters, criadores de conteúdo de mídia social, enquanto continuamos a convidar veículos de mídia tradicionais. Como o que Peter Baker trabalha, o The New York Times ainda estão na sala de imprensa, ainda têm acesso ao grupo de imprensa e vamos continuar a avançar com este método. Recebemos milhares de inscrições de jornalistas independentes e legítimos de todo o país que nunca foram respeitados pela Associação de Correspondentes da Casa Branca. E o privilégio de cobrir o presidente dos Estados Unidos no Air Force One ou no Salão Oval não deve ser concedido ou escolhido por alguns jornalistas elitistas em Washington, D.C. Esse privilégio pertence ao público americano. E assim, estamos garantindo que novas vozes da mídia que estão respondendo aos hábitos de mídia do povo americano estão incluídos neste processo e tem sido fenomenalmente bem sucedido. Eu nunca entendi muito bem. A Associação de Correspondentes da Casa Branca fez um grande alarde sobre a Associated Press ser expulsa do pool, mas há outros membros da Associação de Correspondentes da Casa Branca no pool, todos os dias. Eles ainda estão todos no pool. Sim, eles estão no pool. A razão pela qual a Associated Press não se juntou a nós no Salão Oval ou a bordo do Air Force. Uma razão é porque estamos em uma batalha judicial atual com eles no tribunal, que eles moveram contra nós, o que não acreditamos. Eles têm qualquer base para fazer isso porque ainda têm acesso ao complexo da Casa Branca. E há milhares de jornalistas que têm acesso ao complexo da Casa Branca que nunca receberam o mesmo privilégio que a Associated Press e muitos outros veículos tradicionais têm de entrar no Salão Oval toda vez que o presidente faz uma coletiva de imprensa. E o que dá a um veículo a necessidade ou o direito de fazer isso mais do que outro? Queremos igualdade de oportunidades para todos os veículos que estão comprometidos em cobrir este presidente.
com precisão e transparência, e é isso que estamos fazendo. Você falou sobre a mídia liberal antes de assumir este trabalho. Quero dizer, você tem falado sobre a mídia liberal há um tempo. Agora que você viu de perto, exatamente o que você pensou? Pior do que você pensava. O que você acha? Cara, essa é uma boa pergunta. Acho que tenho lidado com eles há bastante tempo, então sabia o que esperar ao assumir este papel. E acho que você tem que realmente se concentrar no pressuposto da pergunta deles. Por quê? Eles vão injetar seu próprio viés nesse pressuposto. E você tem que, ir atrás desse pressuposto quando eles fazem perguntas. Isso é interessante. Então, indo atrás do viés, meio que vendo isso e sendo capaz de meio que filtrar através disso, certo? É o que você está dizendo. Deixe-me fazer apenas uma pergunta sobre as notícias do dia. Apenas uma, na verdade, e é sobre juízes. Estávamos conversando com Alan Dershowitz outro dia. Ele acredita que esses juízes que estão emitindo todas essas injunções federais, juízes distritais que estão emitindo essas injunções federais, fazem parte do movimento de resistência contra Trump. Você vê dessa forma? Absolutamente. Basta olhar para os números. A administração Trump enfrentamos até agora em 2 meses mais de 30 injunções por juízes ativistas. A administração Biden em 3 anos teve apenas 15 injunções. Então dobramos a quantidade de injunções que a administração Biden teve em 3 anos, em apenas 2 meses. E por quê? É porque você tem juízes que estão agindo como ativistas por trás do banco que não gostam do presidente Trump. Quase todos eles são democratas registrados. Estiveram envolvidos em campanhas ou causas democratas, doaram para candidatos democratas. Alguns deles até colocaram seu viés anti-Trump nas redes sociais. Eles não têm sido tímidos sobre seu ódio por este presidente e suas políticas. E estão abusando de seu poder judicial. Eles estão tentando ultrapassar a autoridade do ramo executivo e os poderes dados ao presidente no artigo 2 da Constituição. Felizmente, para nós e, infelizmente para esses juízes, o presidente Trump sabe como revidar. Ele lutou contra caças às bruxas durante toda a sua campanha. Ele venceu casos judiciais. Ele enfrentou um sistema de justiça armado. E é por isso que ele está aqui, para garantir que isso termine. E particularmente com o caso contra o Alien Enemies Act e o uso dessa autoridade pelo presidente que lhe é concedida por lei. É completamente absurdo. Você tem um juiz que está tentando dizer que o presidente dos Estados Unidos não pode deportar terroristas estrangeiros, imigrantes ilegais do solo da nossa nação? Se o presidente não pode fazer isso, o povo americano está em muitos apuros. Então, muitos desses casos, todos eles, são uma completa loucura. E estamos preparados para lutar de volta no tribunal para continuar perseguindo a agenda do presidente. O povo americano quer que o presidente faça exatamente o que ele está fazendo. Ele fez campanha com todas essas políticas e promessas e está determinado a cumpri-las. Eu sei que muitas manchetes têm sido sobre o impeachment desses juízes, mas o artigo 3 vai direto ao cerne da questão, que é que o Congresso tem a responsabilidade e, através da nossa Constituição, para estabelecer e regular o sistema judiciário, e eu sei que algumas propostas estão passando pelo Congresso agora, como o ato de decisões desonestas e coisas do tipo, onde, em essência, juízes distritais poderiam, basicamente, essas leis poderiam pegar juízes distritais e dizer não. Você não vai fazer injunções federais, ou as injunções federais só podem ser limitadas a X, Y e Z. Qual é a posição da Casa Branca sobre esse tipo de movimento? O presidente deixou claro que acredita que alguns desses juízes precisam ser destituídos porque estão ultrapassando sua autoridade. E é por isso que temos 3 ramos do governo. Eles são ramos coiguais do governo. Por uma razão, freios e contrapesos. É isso que nossos pais fundadores pretendiam. E eles estariam se revirando em seus túmulos se vissem alguns desses casos. E alguns desses juízes que estão sendo ativistas judiciais, em vez de verdadeiros árbitros da lei, e tentando impedir o presidente dos Estados Unidos de executar sua agenda. Sim. Enquanto encerramos aqui, voltando ao meu papel de doutor, Phil, houve um dia difícil. Até agora, ou talvez um dia do qual você está realmente orgulhoso. Algo se destaca até agora em termos de algo que aconteceu aqui na Casa Branca para você pessoalmente, como secretário de imprensa da Casa Branca? Houve tantos momentos incríveis, certamente dias difíceis, longos e cansativos, mas todo dia é um bom dia. E eu não digo isso para fazer trocadilhos. É apenas a verdade. Somos muito abençoados por estar aqui e ter esta oportunidade. E sou muito abençoado por trabalhar com uma equipe que eu amo e muitos de nós somos amigos. E temos uma ótima equipe.
E trabalhamos ao prazer de um presidente que é fantástico de se trabalhar e é engraçado. E divertido. E está se divertindo enquanto transforma nosso país para melhor. Estamos em jornada. Aproveitamos. Ele está fazendo história, mas você também está como a secretária de imprensa mais jovem da Casa Branca. Que mensagem isso está enviando para as mulheres em geral e também para as mulheres que querem entrar no jornalismo, ou pelo menos seguir não apenas essa carreira, mas equilibrar? A vida de mãe e trabalhar também? Quero dizer, estou apenas me perguntando de uma perspectiva histórica. Você é uma criadora de tendências. Bem, acho que isso finalmente encerra a narrativa que Mark Cuban queria promover de que o presidente não se cerca de mulheres fortes e inteligentes. Isso é uma falácia. Não apenas pela sua nomeação de mim como secretária de imprensa, mas também pela nossa chefe de gabinete, Susie Wiles, que é a primeira chefe de gabinete mulher na história americana. Olhe para as mulheres que compõem seu gabinete, todas servindo como grandes modelos, muitas delas mães, avós que estão fazendo este trabalho em um nível muito alto. E é simplesmente uma honra estar aqui. 2 últimas perguntas. O que te deixa, como posso dizer isso? Não emocional, mas o quê? Que tipo de coisa realmente te irrita? Como costumam dizer que tipo de coisa te agita, seja na vida ou neste trabalho ou algo assim? O que? Você tem paixão por muitas coisas diferentes. Você é América em primeiro lugar, mas há algo especificamente que, por exemplo, eu sei de toda a questão do Lake Riley, sabe? E muito disso. Eu vi a emoção no seu rosto com isso. Quero dizer, você estava. Isso realmente te afetou. E eu estou apenas curioso, é esse tipo de coisa? Tipo, o que é exatamente? Sim, eu definitivamente acredito que a imigração ilegal que temos visto, porque eu observei, enquanto o presidente se encontrou com muitas dessas famílias ao longo da campanha. E o presidente passou a conhecê-las em um nível muito pessoal, dedicou muito tempo para conhecer essas mães em particular que perderam seus filhos. E agora, como mãe, eu mesma, eu não consigo imaginar algo assim acontecendo, especialmente pelas mãos de alguém que nunca deveria ter estado em nosso país em primeiro lugar. E é muito perturbador, eu acho, para qualquer pai ver o que aconteceu com o nosso país. Todos nós queremos um país seguro e próspero para nossos filhos viverem. E eu estou muito orgulhosa de trabalhar para um presidente que está determinado a ver isso acontecer. Isso parece se entrelaçar diretamente com suas visões pró-vida. Você não está brincando com as questões da vida. Você é bem firme nisso. Sim, de fato. Sim. Última pergunta. Vão ser escritos muitos artigos sobre você. Já foram escritos muitos artigos sobre você e haverá mais por vir. Eles querem definir Caroline Leavitt. Como Caroline Leavitt define Caroline Leavitt? Oh, cara, essa é uma pergunta muito interessante. Que tipo de árvore você quer ser, Caroline? Cara, espero que as pessoas me vejam como uma trabalhadora esforçada que quer fazer o trabalho e uma boa mãe e boa no meu trabalho. E acho que essa questão ainda está por ser vista. Estamos aqui há apenas 2 meses, David. Vamos nos sentar novamente em 4 anos. Então, obrigado, Caroline. Obrigado.